Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje, mais um dia na presença de Jesus. Nosso segundo dia de nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. E juntos vamos ampliar nossa visão e cumprir a nossa missão. Segundo dia, o poder para cumprir a visão. Deus conhece a nossa incapacidade e providenciou um poder sobrenatural que nos ajuda a obedecer os seus mandamentos e levar vida aos pés de Cristo. É o poder do Espírito Santo. Nos 4 evangelhos e no livro de Atos, quando Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos com o mandamento, ele também deu a promessa do poder do Espírito Santo. Separei os 5 textos da seguinte forma: conteúdo funcional é o que se refere à função de cada cristão. O conteúdo geográfico é a ênfase que Jesus deu quanto aos locais. E o conteúdo de capacitação é o que se refere ao poder do Espírito Santo atuando em nós. E ficou assim: texto, livro de Mateus, versículo 28, 18 a 20. O conteúdo funcional é ide, portanto, fazer discípulos. Conteúdo geográfico, todas as nações. Capacitação, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eis que estou convosco. No livro de Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18, ficou assim: conteúdo funcional, pregai o evangelho a toda criatura. Conteúdo geográfico, a todo mundo. Conteúdo de capacitação, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. O texto de Lucas, capítulo 24, 46 ao 49. Conteúdo funcional, que em seu nome se pregasse arrependimento, vós sois testemunhas destas coisas. Conteúdo geográfico, todas as nações, começando de Jerusalém. Conteúdo de capacitação, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E o texto de João 20, 21 e 22 diz: o conteúdo funcional, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O conteúdo geográfico, assim como o Pai me enviou. O conteúdo de capacitação. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: conteúdo funcional, sereis minhas testemunhas. Conteúdo geográfico, Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Conteúdo de capacitação, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus para preparar, ungir, dirigir e utilizar seus filhos na expansão do reino. Por
isso, quando Jesus deu a ordem de evangelizar o mundo, deu também a promessa da vinda e da presença do Espírito Santo à sua igreja. Muitos pensam que o poder do Espírito Santo é somente para os pastores e evangelistas, mas a Bíblia é clara, afirmando que todo cristão deve viver cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Que bom saber que o nosso trabalho para Deus não depende da nossa capacidade humana ou das nossas condições pessoais, mas sim da presença e do poder do Espírito Santo. Ele agirá em nós e através de nós e nos usará para a sua glória. A promessa já foi dada, basta apenas nos apropriarmos dela pela fé, pedindo a Deus que nos encha com o Espírito Santo. Ele o fará em nossas vidas, nunca mais serão as mesmas e com certeza produziremos muitos frutos para a glória de Deus. Ore por você. Em primeiro, você deve agradecer a Deus que a vida cristã não depende dos nossos esforços, mas é pela presença e poder do Espírito Santo. O segundo motivo de sua oração deve ser para uma entrega total de sua vida nas mãos de Deus e peça que Ele o use para falar do amor de Cristo. A tua terceiro motivo da sua oração deve pedir a Deus que o encha com o poder do Espírito Santo. Mas devemos também orar pelos outros. E o primeiro motivo da sua oração deve ser: ore pelos seus parentes, amigos, vizinhos e colegas, para que Deus prepare seus corações para a mensagem do Evangelho. O segundo motivo: ore pelos missionários que estão espalhando a mensagem, para que Deus lhes dê unção e poder no ministério. E o terceiro motivo que você deve orar: para que as igrejas sejam cheias do Espírito Santo. E nós temos um versículo para memorizar. E diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. E não perca amanhã o nosso terceiro dia. Enchei-vos do Espírito Santo. Até lá!